A paz do Senhor Jesus, sentinelas na oração. Muito grata pela nova oportunidade de falar das mulheres da Bíblia. Nós já estudamos sobre algumas mulheres da Bíblia, com que foi precioso aquele tempo. E hoje nós trazemos aqui mais esse estudo no mês das mulheres sobre ressignificar o que nós ressignificamos, como nós vencemos as nossas histórias. Nós também aprendemos com as mulheres da Bíblia. O que você ressignificou, para quê e por que você ressignificou. Eu sei de uma coisa, que de um limão nós podemos fazer uma limonada. Eu sei que o nosso testemunho vai gerar vida, vai trazer salvação e vai também ressignificar a vida de outras mulheres. É com muita alegria que eu quero compartilhar a história dessa mulher que eu nunca tinha ministrado, mas que houve essa oportunidade. Agradeço a vida das minhas irmãs por isso, que é da mulher chamada Raabe. É uma história de muita coragem, de uma mulher muito corajosa e que traz muita esperança também. Eu não sei como Jesus chegou na sua vida. Eu não sei quando foi que você recebeu a sua conversão, qual foi a oportunidade que Deus se fez presente para ressignificar a tua história, para dar um novo sentido na sua história. Mas essa mulher, ela recebeu essa oportunidade quando ela escondeu 2 espias. No livro de Josué, capítulo 2, do verso 1, vai nos contar a história de Raabe. E Josué, filho de Num, enviou 2 homens secretamente a Sitim como espiões, dizendo: vão e vejam a terra, especialmente Jericó. E foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e ali se alojaram. No verso 11. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Por isso, então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vós demonstrei bondade, que vós também demonstreis bondade para com a casa do meu pai. Dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivos o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, e tudo que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: a nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio, e assim será quando o Senhor tiver dado a terra, agiremos com bondade e a verdade para contigo. Quando os espias israelitas chegaram na cidade, Raabe os escondeu em sua casa, que ficava sobre uma muralha. Quando correram risco de ser considerada uma traidora, Raabe ajudou a protegê-lo dos inimigos. Os soldados de Jericó, ela reconheceu que o poder de Deus estava com os israelitas e pediu que eles salvassem a sua vida e a vida da sua família também, quando a cidade fosse conquistada. E os espias prometeram ajudá-la, mas pediram que ela trouxesse todos os seus familiares para sua casa e que colocasse uma corda vermelha. Mais à frente desse texto você vê sobre isso. Raabe e sua família foram salvos, como havia sido prometido a ela. Raabe é um exemplo de coragem, de fé, que demonstra confiança em Deus, arriscando-se para ajudar os espias israelitas. Raabe creu no Deus de Israel e confiou na promessa que os espiões lhe fizeram. Além disso, houve conversão. E eu tenho certeza que para a casa dela também. Mostra que Deus está sempre disposto a perdoar, a dar uma nova oportunidade, independente do passado da pessoa. Raabe também foi mencionada como uma antepassada de Jesus Cristo, uma mulher improvável que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ela é uma inspiração para aqueles que buscam um novo começo, que querem ressignificar as suas histórias. Raabe acreditou em Deus e ela salvou a ela, a sua família, mesmo sendo uma mulher de vida duvidosa. Isso demonstra a importância da fé em Deus, que independentemente da nossa situação e do nosso passado, o Senhor pode transformar. Tudo que esteja de acordo com Ele será frustrado se não estivermos seguros no Senhor. Nossos sonhos podem se ruir, tal como as muralhas de Jericó.
Raabe teve coragem de esconder aqueles homens e ajudá-los, mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida. E isso nos ensina a ser corajosos em agir de acordo com a vontade de Deus. De repente, nós estamos num problema tão grandioso. Eu fui encontrada desta forma um dia, até que Jesus me tocou. Eu tive que mudar, ressignificar a minha história para que eu encontrasse o amor de Jesus Cristo, o perdão. O Senhor é perdoador, bondoso. O amor e perdão de Deus são mais fortes e relevantes do que o passado de qualquer pessoa. O exemplo de Raabe nos mostra que Deus é salvador, misericordioso, e ele não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário. Ele conhece o nosso coração e pode transformar aqueles que confiam nele de todo o coração. Não há nada que nós não possamos fazer quando nós nos encontramos com o amor de Jesus Cristo, quando nós decidimos a mudar a vida da gente. Porque não há nada que o Senhor possa fazer se nós não decidirmos. Raabe, ela escolheu e acolheu aqueles homens, sabendo que era com bondade e hospitalidade que a vida dela seria transformada. Mesmo sendo eles estranhos, ela reconheceu Jesus Cristo na vida deles. Raabe foi recompensada por sua obediência, salvando e tornando uma ancestral de Jesus Cristo. Isso nos mostra que obedecer a Deus pode trazer muitas bênçãos para as nossas vidas. Aquilo que ela estava fazendo naquele momento, escondendo os espias, podia parecer uma loucura, mas também seria uma recompensa pela proteção que recebeu da destruição de Jericó. Ela se pôs em um risco para salvar a vida dos dois homens, mas pediu que eles também mostrassem misericórdia quando viesse conquistar a cidade. Raabe tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, além de outros parentes, e esses foram tidos em alta consideração por ela. No acordo feito com os espias, a corajosa Raabe incluiu toda a sua família. Ela queria que todos fossem salvos quando a cidade fosse entregue a Israel. Da prostituta, Raabe passou a ser missionária, evangelista. Ela anunciou a todos os seus familiares que a cidade estava condenada, mas ainda havia uma esperança. A boa notícia era que eles poderiam ser salvos se permanecessem em sua casa. Eles acreditaram na mensagem de Raabe. Pela bondade de Deus, a casa de Raabe se transformou num lugar de salvação, primeiramente na bondade demonstrada aos dois espias protegidos ali. Posteriormente, a toda a sua família também recebeu a bondade e a salvação de Jesus Cristo. Aí os israelitas, eles sitiaram a cidade, rodearam, derrubaram a cidade por 7 dias, levando a Arca da Aliança e trombetas. No último dia, eles rodearam 7 vezes a cidade. Na última vez, todo o povo gritou e as muralhas caíram milagrosamente. A cidade foi tomada, mas Raabe e sua família foram poupadas da destruição da cidade de Jericó. Depois que Josué e os israelitas conquistaram a cidade, Raabe e seus familiares começaram a fazer parte do povo de Israel. Na genealogia de Jesus, que está em Mateus, capítulo 1, verso 5, descobrimos que Raabe casou-se com Salmão. Este era filho de Naasson, da tribo de Judá. Raabe e Salmão foram pais de Boaz, aquele que mais tarde se casaria com Ruth, outra estrangeira, noutra linda história de bondade e resgate. Quantas vezes, minhas irmãs, nós precisamos ressignificar a nossa história? Quantas vezes no dia nós precisamos ter coragem para decidir pelo que é certo, mesmo que isso nos custe um emprego, nos custe muitas coisas, uma promoção no trabalho, um momento de prazer? Quantas vezes nós precisamos fazer escolhas? Mas nós precisamos nos lembrar diariamente de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, mesmo que as nossas possibilidades não sejam tão favoráveis. Nós devemos lembrar sempre que a nossa recompensa não vem de homens, e sim de Deus, e que ela é eterna. Raabe é um exemplo de como tomar decisões certas e nos manter firmes nessas decisões.
Deus honrou a fé e a coragem dessa mulher, colocou ela na linhagem de Davi, de Jesus, e ainda salvou ela e salvou a casa dela. As minhas opções que eu fiz lá, quando eu levantei a minha mão aceitando Jesus, libertou as minhas filhas de um cativeiro que os meus ancestrais tinham me colocado. Os meus ancestrais viviam sob a influência de muitas coisas, viviam sobre forma de outras coisas, viviam debaixo de muitos julgos, de muitas palavras duras. E eu abri mão de tudo isso para viver na glória, para viver debaixo da proteção do meu Senhor Jesus Cristo. Minha mãe, minha avó, elas viviam debaixo de um jugo de maldição hereditária de que as mulheres não viviam até os 40 anos de idade. As minhas tias morreram cedo demais. Eu tinha 13 tias, só ficou o meu tio. A minha avó faleceu e enterrou um monte de filhas. As minhas tias não criaram os seus filhos. Diante de Deus, e estou falando isso para as minhas irmãs, eu não sei o que a minha avó ouviu a respeito da minha parentela, mas até eu, sendo jovem, eu ouvi que a minha família não vivia mais de 40 anos. E a verdade é essa, a mais velha que morreu foi a minha mãe, com 44 anos, e foi a última filha que morreu. Todas as filhas da minha avó faleceram antes de criar os seus filhos. E quando eu levantei a mão, estendi as minhas mãos para o alto e recebi o Senhor como Salvador Jesus Cristo, eu deixei, através daquela pessoa que me veio falar de Jesus, que veio profetizar a bênção de Deus sobre a minha vida, entrar a palavra do meu coração e eu ressignificar uma história que na minha família era comum. E eu não aceito essa maldição hereditária por palavras. No momento que recebi a minha palavra e levantei as minhas mãos, eu declarei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu tenho 48 anos, vou fazer 49 anos. E estou tão grata e tão feliz por isso, sabendo que o Senhor tem cuidado de mim, que aquelas palavras e acusações, coisas hereditárias, que vinham sobre a minha família foi quebrado no nome de Jesus. Eu não sou daquele lugar, eu não faço mais parte daquele lugar. Eu não venho de uma geração para frustrar as gerações seguintes. Eu venho de uma geração que levantou a mão e aceitou Jesus como meu Salvador, Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala: creia e será salvo você e sua casa. Levantei a minha mão declarando que sim, que eu, em nome de Jesus, levantaria as minhas mãos, salvaria a minha família e ainda viveria para criar as minhas filhas, e as minhas filhas viverão para criar os seus filhos, e a geração da minha geração salva e liberta no nome de Jesus Cristo. Esse é o meu ressignificar. Toda aquela dor, todo aquele trauma ficou lá atrás, jogado no mar do esquecimento. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Fique com essa palavra e com essa mulher maravilhosa e corajosa que ousou receber essa palavra e transformar a sua vida, sendo uma das mulheres da genealogia de Jesus Cristo, que ressignificou a sua história de dor e de sofrimento. Eu não sei o que fez Raabe ser uma prostituta, mas eu sei o que fez ela levantar as mãos, aceitar a vinda de Jesus Cristo na sua vida, a salvação de Deus Todo-Poderoso através daqueles espias, e fez ela entrar na genealogia de Jesus Cristo. Fique com essa palavra em nome de Jesus no seu coração.